Sim, irmão, nós queremos saber os verdadeiros nomes de Deus. Ok. É o seguinte, na verdade a Bíblia não é comum, até digo assim, não é comum, nós não somos orientados a falar com calçado fechado. Mas vamos aqui vamos ser breve a respeito disso, por causa da dúvida que os irmãos também têm. E na verdade é o seguinte, na verdade não somos orientados para usar o calçado fechado, porque as boas novas dessa época o poder vai sair do calcanhar, porque na verdade a Bíblia está a dizer que por causa do sangue inocente colocado na terra, então a terra dessa vez tem que estar totalmente salva. Então o que acontece? Os nomes verdadeiros de Deus, a Bíblia está a dizer assim em Moisés: mostrarei ser o que eu quiser mostrar ser. Então na verdade é porque Deus tem vários nomes. Na verdade, se nós observar, Jesus Cristo quando estava em Jerusalém, ele falava das ilustração nominal, porque a Bíblia na verdade ele ilustra e representa. Uma coisa é representação nacional, uma coisa é a representação e a outra coisa é ilustração. A ilustração, na verdade, nominal. O que é ilustração nominal? A ilustração nominal são os nomes que Deus, na verdade, colocou para que as pessoas adoram ilustradamente sem saber que estão a adorar a Deus. Tipo, por exemplo, Jesus Cristo dizia assim: a paz esteja convosco. Na verdade, a paz é uma palavra que só se encontra no bem. Então essa paz, na verdade, representa o Pai. Tipo, bom. Isso também ilustra o Pai. Então, vamos a ver também quando a gente fala assim, na verdade, a paz esteja convosco. Estamos a querer dizer que Deus esteja convosco. Deus que está a dizer que existirá vários senhores, mas o verdadeiro Senhor é o mesmo. Então, posteriormente, nessa época, nós estamos a dizer a paz do Senhor. Então, estamos a dizer o Filho e o Pai, porque a paz é o Pai, o Senhor é Jesus Cristo. E você vai dizendo amém. E também nós estamos a dizer assim, bem. Quando nós falamos assim, bom dia, estamos a dizer dia de Deus, porque o único bom é o Pai. Então, dia de Deus. Boa tarde, nós sabemos que boa tarde, o único bom é o Pai. Então, tarde de Deus. Então, quando nós falamos assim, boa noite, mulher, estamos a também querer dizer assim, noite de Deus. Então, uma glorificação, isso chama-se ilustração nominal. São nomes que Deus colocou, porque Deus sabia que a humanidade não aceitaria dar glória ao nome dele. Tipo assim, por exemplo, Jesus. Tipo, por exemplo, Deus verdadeiro, tipo Altíssimo. Nós sabemos que tem um grupo, principalmente, só diz assim, graças aos apoios e esforços do Executivo. Nunca se diz graças a Deus. Então, nesse caso, está aqui a se ilustrar que de qualquer forma ele, quando acorda, vai dar bom dia na mulher dele. Bom dia, mulher. Está a dizer assim, dia de Deus, mulher. Boa tarde, mulher. Tarde de Deus, mulher. Boa noite, mulher. Noite de Deus, mulher. Então, está a glorificar a Deus. Então, nesse caso, quando nós falamos assim, se você, Deus, é você mesmo. Se você caminhar bem, chegarás à velhice. O caminho é Jesus, o bem é o Pai. Então, se você andar com o Pai e o Filho, então chegarás à velhice. Então, isso chama-se ilustração nominal. Isso são nomes que o Criador colocou para que, na verdade, nós, adorávamos Ele ilustradamente. Então, tem as suas representações nominal, tipo Cordeiro. O Cordeiro é uma representação nominal. Quando nós falamos assim, ovelha é uma ilustração nominal. Sacrifício é uma representação nominal. Então tudo isso aqui, tipo verdade é uma representação nominal do Espírito Santo. Quando digo assim, adorar em espírito, em verdade. Então estamos a dizer adorar em espírito Santo. Então, porque a verdade é um Espírito que na verdade fez conexão com o Espírito Santo. A humanidade no princípio foi guiado pela verdade. Jesus Cristo, por isso é que ele dizia assim, digo-vos em toda a verdade. A verdade é só um nome que foi estabelecido quando Cristo estava na terra, senão era o verdadeiro. Era o mesmo Espírito. Então, na verdade, o que era verdadeiro? Quando Jesus Cristo desceu, se tornou verdade. Verdade é um Espírito que produz a verdade no homem. Então, todas as vezes que Deus vai colocar a palavra no homem, esse homem tem que falar Espírito em verdade. Por isso é que nós falamos
Na verdade, eu digo-vos em toda a verdade. Então, porque a verdade é o Espírito que usa o ser humano para falar as coisas de Deus. Agora, o Espírito Santo está conectado com a verdade. A verdade é um Espírito que faz a conexão com o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo se juntou com a verdade quando Jesus Cristo estava na terra. Então esses dois Espíritos fizeram com que Jesus Cristo cumprisse com aquilo que estava escrito, que é o Espírito da verdade e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força, é que diante dos problemas ele nos acalma. Agora a verdade é que produz, na verdade, toda essa verdade que nós falamos a respeito de Deus. Por isso é que Jesus Cristo disse, digo-vos em toda a verdade. Pilato está perguntando, mas o que é verdade? Então verdade é um Espírito que usava ele para falar a verdade. Então não se diz à toa, isso que eu estou a te dizer é verdade, tem que ser real. Isso é real, porque real é um Espírito, na verdade. É um Espírito que pode, na verdade, transformar mentira na terra. Porque quando diz assim, nós que nós vivemos é uma realidade, não é uma verdade. A realidade está sobre aquele maior da terra. Tipo, por exemplo, a carta de um país, ou a constituição de um país, é uma realidade, não pode ser uma verdade. Porque essa realidade é que dá a lei de um próprio país ou do mundo. Então não é uma verdade, é uma realidade, porque tem a ver com a realeza. Sim, o Espírito de Deus chama-se verdade. Por isso é que Jesus Cristo dizia, digo-vos em toda a verdade. Então estamos aqui a refletir, estamos aqui a dizer que Deus tem vários nomes. Tem vários nomes, por isso é que quando as pessoas dizem assim, na verdade, quando cantam essa música amor, e amor representa o Pai, isso são nomes que só se encontram no mundo de Deus, não se encontra no mundo das trevas. No mundo das trevas não se encontra amor, não se encontra paz, não se encontra o bem. Então essas coisas que só se encontram no mundo de Deus e não se encontram no mundo das trevas são nomes de Deus, ilustra o Pai. Então quando alguém fica cantando minha paz, meu bem, meu amor, essas pessoas estão a ilustrar, estão a cantar Deus, mas ilustradamente. Ilustradamente são nomes ilustrativos e tem os nomes representativos e tem a denominação nominal, que é esse Jesus, Jeová. Jeová, na verdade, só será estabelecido esse nome a partir daqui, na verdade. Deus, quando constituiu o teu servo na terra, esse jovem, quando transfigurar, quando transformar, aquele jovem vai ser chamado Jeová. A partir daí é que vão começar a chamar de Jeová o escolhido de Deus. Porque está a faltar a última transfiguração. Moisés transfigurou, Jesus Cristo transfigurou no monte. E esse escolhido também tem que se transfigurar para ser a terceira transfiguração. No fim, porque na verdade a transfiguração representa a luz, representa o poder, a glória. Então sempre que tem um grande que desce na terra, tem que se transfigurar. Então, na verdade, esses nomes de Jeová está para ser estabelecido a partir daqui esse jovem se transfigurar. Então, não obriga. Então, Deus, na verdade, criou uma religião, na verdade, para que, sim, na verdade, alertasse a vinda desse escolhido. Não é obrigatório a humanidade chamar Jeová, não é. Mas a religião é obrigada, porque essa religião representa o Pai. Amém? Amém.